Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live de lançamento aqui da Brasil Publish. Eu sou o William Leonardo, sou assessor editorial e é uma honra estar com vocês nessa tarde deliciosa de segunda-feira. E a obra de lançamento de hoje é Não Existe Almoço Grátis, do Leonardo José Ostronoff. E daqui a pouquinho estará entrando aqui no bate-papo juntamente com o professor Marcos e também com o jornalista Bruno Paes. E vocês são os convidados de honra para participarem dessa live. Lembrando que vocês podem interagir conosco durante ao vivo. Podem mandar suas dúvidas, suas perguntas, mandar um abraço. Nós estamos aqui para interagir com vocês. Enquanto isso, deixo aqui alguns recados. O livro ele já está disponível no nosso site www.aeditora.com.br. Lá você pode adquirir essa e outras das mais de 4.100 obras de autores que já publicamos aqui ao longo dos nossos 8 anos de Brasil Publish. Então você é nosso convidado para acessar o site e fazer a compra, além de também fazer os nossos autores, né? Então se você tem interesse de ser um dos nossos autores, lá tem a página, não, a aba Novos Autores, então clica lá que tem todas as informações de como você pode ser membro aqui da Brasil Publish e ter o seu livro publicado conosco. Além disso, a live, gente, voltando a falar da live, ela fica salva depois no nosso ícone. Vocês vão olhar no nosso perfil, vai ter lá os ícones de destaque lives. Lá você pode reassistir essa live, compartilhar e também ver outras que aconteceram durante o tempo. Enquanto isso, vamos lá, vou começar já a convidar aqui o professor aqui, Marcos, que já está disponível, ele vai participar aqui conosco da live. Marcos, então, o convite, você aceita para poder participar da live comigo, tá bom? Enquanto isso, estou aguardando também a presença do Bruno Paes e do nosso querido Leonardo José Ostronoff, criador aqui da obra Não Existe Almoço Grátis. Lembrando então, acessem lá o nosso site, adquiram a obra, adquiram outras obras, tem obras acadêmicas, obras literárias, tem para todos os gostos, todos os públicos, todas as idades. Leonardo entrou já, vou mandar também o convite para o Leonardo poder participar aqui também. Aguardando a confirmação dele, se eles entrando, nós já começamos o nosso bate-papo. Olá, Leonardo, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tudo tranquilo por aqui, por São Paulo. Tudo cinza, chovendo, mas vamos levando, né? Aqui em Curitiba tá um friozinho chato, uma chuva chata. Eu vou tentar mandar novamente É, só o convite para o professor Marcos, que ele não conseguiu entrar. Então, eu vou tentar novamente. Vamos ver se vai dar certo. Enquanto isso, Leonardo, muito obrigado por ter participado, né, desse evento de lançamento da sua obra. Não existe almoço grátis. É uma obra que fala sobre o roubo de cargas aqui no Brasil. É muito interessante esse livro. Eu gostei muito, eu li, particularmente amei o livro. É um estudo bem obrigado. detalhado, bem legal. E acho que acho que vai ser bem bacana aqui. Professor Marcos, você está falando que não chegou o convite, o senhor está pelo computador ou pelo celular? Se tiver pelo computador, não dá certo, tem que ser pelo celular, tá bom? Enquanto isso, vamos aguardando. Leonardo, tem informações do Bruno? O Bruno, por enquanto, não apareceu. Eu mandei para ele, até então, esperar, né? Eu Ah, acho que entrou aqui, ó. entrou. Vamos lá, Entrou. vou mandar. Bruno, vou estar lhe mandando o convite, você aceita para poder participar também da live, tá bom? E aí, pessoal? Olá, Bruno. Olá, Bruno, tudo Tudo bem? bem? E aí, tudo certo? Deixa eu me ajeitar aqui. Ok. Hoje em O dia é meio Marcos falou que vai, o confuso. Marcos falou que vai trocar para o celular, acho que ele estava no computador. Ele fez que nem eu. Tá Entrou bom. pelo computador. Então, enquanto a gente aguarda o professor Marcos entrar, vou fazer aqui uma apresentação. Peguei uma colinha aqui para falar sobre os nossos entrevistados de hoje. Essa obra de lançamento Não Existe Almoço Grátis é do Leonardo José Ostronoff, formado em Ciências Sociais pela USP e tem pós-doutorado, doutorado e mestrado em Sociologia. E fez uma parte desses estudos na Universidade de Coimbra, em Portugal. A pessoa é muito chique, meus amigos. Eu não tenho nem vocabulário para conversar com ele. Nós temos também aqui a participação do querido jornalista, assim como eu, melhor profissão, escolheu muito bem. O Bruno Paes Manso é jornalista e pesquisador e pós-doutor do NEV, Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a USP.
Então, muito obrigado pela participação de vocês. Daqui a pouquinho já entra aqui o professor Marcos César Álvares, quando ele chega. Quando está entrando, já vou apresentando ele. Ele é professor e doutor do Departamento de Sociologia da USP, além de ser coordenador do Núcleo de Estudos de Violência. Então, muito obrigado aqui pela presença de vocês. É uma honra fazer esse evento de lançamento da live, fazer essa live de lançamento aqui de vocês. Eu gostaria já de fazer a primeira pergunta, né? Não existe almoço grátis. Da onde veio esse título? Por que esse título, Leonardo? Bom, só antes do Marco entrar, eu queria só fazer alguns agradecimentos, se você me permite, William. Claro. Queria agradecer, além do Marcos, né, e do Bruno que estão aqui, o professor Luiz Lourenço, que escreveu o pós-fácil do livro. Inclusive, ele colocou o título do pós-fácil Uma Boa Digestão, que dialoga com Não Existe Almoço Grátis, né? Ficou engraçado, interessante. O Davi Morales Martins, que é professor da Federal do ABC, que escreveu a contracapa, que deve estar nos assistindo lá de Londres, está passando um tempo lá no King's College. Também quero agradecer imensamente ao professor Luiz Antônio Boguchies, que é coordenador da coleção Questões Penitenciárias aí da Brasil Publishing, que tornou isso possível porque ele que fez o elo com vocês, né, aí da editora. E ao professor Fernando Sala e a professora Camila Muniz Dias, são duas referências que eu usei durante a pesquisa, e foram parceiros, enfim, queria agradecer também pela inspiração que tiveram. E a todos os colegas, né, do NEV, no curso da Violência, e também do grupo de pesquisa do professor Marcos, que durante o tempo do pós-doutorado foram importantes, né, nas discussões, contribuindo, enfim. Então faço esse agradecimento. O Marcos já chegou, já conseguiu entrar aí. Tá aí. Olá, professor Marcos, tudo bem? Olá, boa tarde. Maravilha, Bem, seja Marcos. bem-vindo. Já apresentei o senhor aqui, então só reapresentando então agora que está completo aqui, vamos novamente. O autor da obra é o Leonardo José Alsonoff, autor do Não Existe Almoço Grátis, já pode adquirir lá no www.aeditora.com.br. Adquiram lá, é uma obra que vale muito a pena a leitura. Ele é formado em Ciências Sociais e tem mestrado, pós-doutorado, tem doutorado, aliás, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Sociologia. Nós temos também o professor Marcos César Álvares, que é professor e doutor do Departamento de Sociologia da USP, além de ser coordenador do NEV, que é o Núcleo de Estudos da Violência. Temos também a participação de Bruno Paes Manso, jornalista, pesquisador e pós-doutor do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Então é uma honra estar recebendo vocês aqui, né, nessa segunda-feira gelada, pelo menos em Curitiba está muito frio. E como eu perguntei já para o Leonardo, ele já deu ali um pouco do spoiler, né, do Não Existe Almoço Grátis, ele gosta de brincar com as palavras, pelo que eu vi, né? E eu fiquei sabendo que vocês dois, né, o Bruno e o professor Marcos, colaboraram também na escrita do livro, né? Um fez a orelha e o outro ajudou a escrever o prefácio. É isso mesmo, Leonardo? Isso, o Marcos fez o prefácio e o Bruno fez a orelha. Né? E aí, já entrando naquela pergunta que você tinha me feito antes de eu fazer os agradecimentos, né, por que do título, é uma fala de um entrevistado, e ele se refere, né, à questão dos supermercados e da vigilância, da segurança, do trabalho também do envolvimento de policiais nesse dispositivo de prevenção de perdas e na vigilância dos supermercados, né? E eles preferem isso, falam, olha, você sabe que não existe almoço grátis, né? Os policiais vão lá, vão comer nos supermercados, enfim. Mas também, no final do livro, eu falo que isso também acaba sendo uma forma de uma interpretação possível de um aspecto da sociedade brasileira também, que é isso, né? Sempre você tem essas relações. Então, essa ideia entre o público e o privado, né, essas zonas cinzentas que eu falo no livro, que vão se colocando. Então você sempre tem esse jogo. Os policiais vão lá, tem uma associação que não é lá, né, muito legal, enfim, não é, mas ela acontece. Então ele fala isso. Não existe almoço grátis, como você sabe. Então é uma expressão que eu usei que passa por toda a discussão do livro, né? Que o livro vai passando pelos supermercados, vigilância, depois tem um deslocamento que vai para prevenção de perdas, que é um dispositivo de gerenciamento de riscos. Aí sai das lojas e vai para centros de distribuição, chega na questão dos veículos, né, do transporte de veículos, logística, e aí o roubo de carga,
E nisso eu vou chegando até a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Um grande percurso em 3 anos, né? E, enfim, e acho que é isso que é interessante, esse deslocamento, né, que vai se colocando, e as coisas que foram surgindo na pesquisa, né? Então não existe almoço grátis, essa fala desse entrevistado do começo da pesquisa, que inclusive ele era de uma das empresas, né? Ele era um executivo de logística de uma dessas empresas e depois ele sofreu um processo e acabou parando nos sindicatos comerciais em Osasco. E ele usa essa expressão para falar, olha, as relações são assim, são relações entre legal e legal, são relações sempre de associação na segurança, né? Não existe só a segurança pública, a privada, elas vão se misturando, essa mistura. Então esse é o Não Existe Almoço Grátis, que foi permeando todo esse processo. Não sei se me fiz claro. Foi sim. Aí chegamos então na parte, vamos lá, começando pelo prefácio, antes de ir para a orelha. O prefácio foi escrito pelo professor Marcos. Professor Marcos, a palavra é para o senhor. Boa tarde a todas e todos aí, espero que me escutem bem, né? É um prazer estar aqui aí com vocês, também com o Bruno aí. Eu queria ressaltar, na verdade, vários elementos do livro do Leonardo, né, que eu acho que são de destaque, né, isso que eu tentei fazer também no prefácio, né. Primeiro, lembrando que é resultado de uma bolsa de pesquisa, né, de uma bolsa de pós-doutorado, né, daí num momento como esse, acho que é importante a gente ressaltar a importância do financiamento para as pesquisas, né, então é interessante, entre outros aspectos aí no livro que o Leonardo apresenta, é justamente o itinerário de pesquisa, né, ou seja, ele começa estudando vigilância, né, a questão dos supermercados, mas vai chegando em outros pontos, né, da logística, questões da própria segurança privada, até chegar em questões mais amplas de segurança pública, como a intervenção no Rio de Janeiro. Então, eu diria que há um aspecto que a gente chama de metodológico, né, de como fazer pesquisa, que é muito interessante. Mas, além disso, os temas, né, talvez... vendo aí o título, né, as pessoas vão se interessar aí em folhear o livro e vão perceber que são muitos temas tratados, né? Então, é a questão dos mecanismos hoje em dia de vigilância e controle de mercadorias, do trabalhador, né, que estão cada vez mais presentes, mas é o tema também da segurança privada, o tema da logística, né, enquanto uma dimensão hoje em dia incontornável aí da cadeia de produção nas nossas sociedades. Então, são vários temas, né? Eu diria que há várias entradas possíveis, né? A questão do roubo de cargas, né? Então, são vários temas que uma pesquisa, né, financiada permitiu aí ao Leonardo, mais ou menos, ir seguindo, né? Ou seja, é assim que se faz pesquisa, né? Seguindo os atores, seguindo os temas, né? Que às vezes não estão só onde a gente imagina, né? É verdade. Pessoal, só lembrando vocês que vocês podem deixar os comentários de vocês. Se surgir alguma dúvida que vocês queiram perguntar a um dos nossos entrevistados, vocês estão convidados a fazerem parte dessa live também. Só respondendo uma pergunta bem no começo, não é com o assunto, mas quando eu falei do frio, eu não lembro quem falou que na Áustria estava 7 graus agora, mas aqui em Curitiba, gente, está 10 graus e eu estou assim detestando, não gosto de frio. Particularmente. Mas é isso, pessoal. Mandem suas dúvidas aí. Um abraço para também os nossos queridos que estão participando dessa live. O comentário é de vocês. Bruno, e você fez a orelha? Como que foi produzir? Como que foi escrever aqui? Dando um pequeno spoiler para o pessoal. Uma frase aqui do Bruno. Bom, escrever a orelha é bem mais fácil do que a pesquisa do Léo, porque são alguns parágrafos só, né? Mas foi muito interessante acompanhar o trabalho do Léo. Queria dar primeiro boa tarde aí, Marcos. Leonardo, parabéns pelo trabalho, pelo filho nascido hoje. Pô, tá, eu acompanhei aí toda a expectativa, a ansiedade do Leonardo em torno da publicação do livro. E eu achei, um pouco isso o que o Marcos falou, né? Eu acho que tem um aspecto muito legal e interessante, que é justamente o percurso do Léo, né? Que ele começa investigando os supermercados, né, e a forma como a segurança privada é aplicada e o controle de consumidores. A partir daí ele vai refletindo sobre a própria dinâmica dos supermercados para a redução de prejuízos, vai transitando para a questão da logística e vai cair no roubo de cargas,
que eu acho que, no fundo, assim, você tem um elemento que une todas essas pesquisas e que eu acho que talvez esse seja o ponto forte aí do Leonardo, que é justamente essa relação primeiro existente entre o legal e o ilegal, né? Tanto do ponto de vista dos supermercados, que é irônico, que ele começa acompanhando a vigilância dos supermercados para redução de perdas e roubos e questão orçamentária e de prejuízos e controle de custos, com a segurança privada sendo exercida nos supermercados, com as câmeras de vigilância, e no final do percurso ele vai cair na outra ponta, que é justamente os supermercados comprando do mundo informal e ilegal do roubo de cargas e do desvio de mercadorias e de compra de estoque, para aumentar seus lucros e aumentar seu faturamento. Então, ele acaba entrando, de um lado, nesse cenário onde, diante dessa situação de um Estado fragilizado, você tem empresas investindo fortemente na segurança privada, na vigilância, essa histeria em torno da questão do controle de perdas e tudo mais, mas que no final da rede, né, eles também, de alguma forma, vão estar inseridos nesse mundo informal, alguns supermercados, para tentar ter um ganho de faturamento através de compra de mercadorias ilegais e uma sofisticada rede de roubo de cargas, né, super profissional, que vai fazer parte nas duas pontas que o Leonardo pesquisou, né? Então, é interessante que você vai acompanhando esse percurso e essas surpresas que ele vai tendo aí no meio do caminho, ao longo da apuração, que deixa o livro bem instigante e amplo, né? Sim, um livro bem legal de ler, bem amplo também, e que traz assuntos bem atuais, né? Uma coisa muito atual, né? E isso é uma prática que acontece, como, né, dando um pequeno spoiler, né, falando sobre a prática do roubo, né, de mercadorias. Como o Leonardo trouxe, em 2017 houve o grande boom, né? Mas isso é um assunto que a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas eu gostaria de saber, Leonardo, como que surgiu a ideia de trazer esse tema, de abordar esse tema? Ele começa nos supermercados e veio de uma pesquisa que eu fiz depois da graduação e antes do mestrado. Foi um ano que eu passei no DIEESE. E era uma pesquisa de comparação internacional do projeto CNPq, financiamento CNPq, com a Universidade da Provença da França, com a Universidade de Buenos Aires e com o DIEESE e o CISIT da Unicamp. Investigava as relações de trabalho no Carrefour. Chamava abordagem ergológica, uma outra abordagem que era utilizada na França e que a gente tentou utilizar aqui. Isso foi em 2004. Bom, aí fiz um mestrado, doutorado, e depois do doutorado, numa conversa com o professor Marcos, a gente falando disso, eu nem esperava, né? Enfim, e a gente entrou nesse assunto lá no departamento de Sociologia, e veio essa ideia dos supermercados, de fazer um projeto, né, de vigilância. O Marcos estava interessado nesse tema, e foi daí que surgiu os supermercados, né? O restante, né, depois, foi justamente da observação direta, né, do processo de pesquisa, como o Marcos falou, né? A pergunta do Foucault é que sempre era colocar, né, como os processos se dão, como os mecanismos, né, as engrenagens se colocam. Então, esse como da pesquisa, ele sempre foi um norte, né? A minha pergunta era o como. E dos supermercados, que era das lojas, né, e investigando essa questão da vigilância, das câmeras, eu cheguei nesse sistema de prevenção de perdas, que era um sistema desconhecido para mim até então. Que não é a segurança patrimonial, né, que os guardas vigiam, mas ao contrário, é um sistema de monitoramento e vigilância em toda a cadeia do supermercado. Então vai para além da loja. E aí tinha um jogo com a questão da vigilância, que a vigilância está em todos os espaços, né? E o supermercado, ele representava isso, ele é um lugar de passagem. Então, ele mostra que esse controle, essa vigilância
na nossa sociedade e está em lugares até como supermercados, são lugares de passagem. Mas aí transcendeu, foi para os centros de distribuição, como eu falei, para os caminhos, e aí entrou o roubo de carga. Então foram encadeamentos de pesquisa que foram surgindo. Eu tinha uma ideia no começo dessa pesquisa dos supermercados e achei que ia encontrar a mesma coisa parecida que eu tinha na pesquisa do GES, essa pesquisa de 2004. Ao contrário, foram surgindo coisas que eu nem esperava. Por exemplo, chegar no universo do roubo de cargas eu não esperava. Aí eu tive que fazer a descrição do roubo de cargas e disso foi chegar na intervenção à segurança pública do Rio de Janeiro, onde eu analisei os documentos, principalmente o plano estratégico da intervenção, e fiz entrevistas com oficiais do alto comando, inclusive o coordenador do Centro de Operações Especiais do Comando Militar do Leste. Fui lá no Palácio Duque de Caxias, no 9º andar, entrevistei. Então foram algumas coisas muito interessantes e que eu não esperava. Então foram surgindo ao longo da pesquisa, e esse como é que foi levando. Essa pergunta que permitiu eu ter esse olhar diferenciado e conseguir ter essa sensibilidade, pegar isso, E também a vontade de enfrentar isso, Não falar assim, vou ficar só aqui no cercadinho que eu já conheço. Não, vou tentar ver, E além disso, seguir o que o como da pesquisa está me levando, Então, a observação direta, a análise documental, as estatísticas foram fundamentais. E eu acho que esse é um ponto importante, Para conseguir dar conta de explicar o que a gente chama de dispositivo, e aí a prevenção de perdas no sentido dispositivo do Foucault, que gera comportamentos, gera condutas, eu não vou ficar aqui explicando, porque está no livro, enfim, daí fica melhor, mas essa noção de dispositivo do Foucault, eu tive que juntar diferentes metodologias. Então, análise da observação direta, pesquisa qualitativa, análise de dados, pesquisa quantitativa, e análise documental, essa questão da intervenção. Então, eu tive que ir dando um jeito, achando meios. Estou num quebra-cabeça, que o Marcos, no prefácio, ele chama de black box, caixas pretas que a gente vai decifrando. Então, acho que isso é uma marca, da pesquisa, interessante. E, professor Marcos, você que ajudou na escolha do tema, como que o senhor vê a importância de debatermos esse tema? Então, o que me parece interessante, mais um aspecto aí que o livro do Léo traz de interessante, é que justamente existem muitas dimensões da vida social que a gente não para, o leitor comum, ou quem está no dia a dia, às vezes não para pensar, digamos assim, a complexidade, os elementos que estão envolvidos, o que está, digamos assim, em jogo, em determinadas dimensões até muito prosaicas. Então, um pouco a gente pode imaginar a pesquisa do Léo até nesse sentido, começando com o consumo no supermercado, você fazendo compras, hoje em dia com esses preços absurdos aí, essa nossa inflação, mas você tentando comprar coisas no supermercado, mas tem dimensões dos trabalhadores que estão ali presentes, Então é interessante que eu diria, você entra numa porta que é o consumo, mas imediatamente tem gente trabalhando para você, tem os trabalhadores sendo vigiados, tem a vigilância que vai para o cliente, vai para o trabalhador, vai para as mercadorias, Então é interessante como a pesquisa vai um pouco desvendando essas múltiplas dimensões, Então um pouco por trás, sustentando tudo isso, a gente tem hoje esse universo, fascinante em vários aspectos, da prevenção de perdas, da preocupação o tempo todo, desde a produção até a circulação, o final da cadeia, e como isso vai articulando coisas que, em princípio, a gente não pensa, Então, também como o Bruno falava, daqui a pouco, o assim chamado mundo do crime, que a gente acha que estaria externo a isso, ou só é contido pela segurança, de repente você percebe relações muito mais complexas, presença do roubo de cargas, uma série de formas de ações ilegais em vários, listas ou informais em vários espaços, Então, acho que é um exercício interessante também, Além de outras pistas que o livro vai dando, mas como se faz uma pesquisa na nossa área, como ela é rica, E ao final, eu diria, ao final do percurso, o leitor mesmo não especializado, ele percebe que a vida social é bem, digamos assim, uma teia, de relacionamentos, de redes, de dispositivos, que às vezes a gente não reflete,
não pensa, mas isso está dando também, digamos assim, efeitos, está produzindo efeitos até na arena política, até nas disputas políticas, em decisões de segurança pública, né? Então, me parece que essa riqueza que é muito interessante, que no geral as pesquisas e também a atividade, né, digamos assim, de investigação mais geral nessa área mostra, mas que o livro também é um bom exemplo. Sim, e falando nisso, né, você até falou das mudanças que a pesquisa vai fazendo. Deixa eu até uma pergunta aqui para o Bruno, né? Bruno, nossa missão como jornalista é informar, né? Nós temos o dever de formar a sociedade e transformar a sociedade. Claro que a gente não consegue mudar tudo, né? Mas um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente vai transformando, cada um com a sua colaboração. Como que você vê a importância deste livro para a sociedade? Eu em especial, gosto muito do tema da violência. A gente trabalha todos juntos no Estudos da Violência, que é um tema central. E esse, para mim, é uma das coisas que o livro me fez pensar, mais uma vez, sobre esse tema que eu presto muita atenção e fico muito atento. Uma questão, muitas vezes, do uso da violência como um instrumento para determinados ganhos, né? Então, você vê nessa ideia de supermercado, é um assunto muito atual. A gente já viu hoje, desde seguranças privados, torturando pessoas, e negros e pobres, nos supermercados. Na Bahia, traficantes mataram clientes que tinham furtado. A gente teve aquele caso do Rio Grande do Sul, onde o negro foi morto e espancado, roubando, portanto, o supermercado. Então, você tem esse, primeiro, de um lado, esses dispositivos de segurança para redução de perdas, mas onde a violência muitas vezes é usada para você conseguir aumentar seu lucro ou garantir que suas perdas sejam diminuídas ao máximo, mesmo que isso produza uma série de violências, como a gente está cansado de ver. E, na outra ponta, você vê a violência sendo justificada, aceita ou tolerada na compra de mercadorias roubadas, para que você, de alguma forma, consiga competir com mais condições de vencer sua concorrência, e a violência, mais uma vez, aparecendo também como uma forma de instrumento para você sobreviver nessa selva, que é o mercado, né? Que é um mercado muito competitivo e que hoje o lucro acaba sendo uma justificativa para todos esses tipos de comportamentos que a gente enxerga, né? E essa série de situações que a gente vê o dia inteiro na televisão, né? O tempo todo na televisão. Então, esse tema da violência me interessa bastante. E você consegue ver em diversos aspectos nessa cadeia que o Léo investiga no livro dele, onde muitas vezes a violência acaba sendo aceita como um instrumento para te proporcionar vantagens, tanto na redução de custos, como vantagens competitivas para superar o seu concorrente, né? Comprando mercadorias roubadas e tudo mais. E acaba produzindo uma sociedade violenta. E a gente acaba sendo uma sociedade violenta, né? E você consegue identificar nessas trajetórias aí que o Léo descreve bem no livro dele, né? É verdade. E, Léo, voltando aqui ao assunto, né, voltando ao livro em si, no capítulo 2, você fala sobre a vigilância dos mercados, né? Você fez até uma comparação, uma análise em 3 redes de mercados. Acredito que deve ter sido aí um estudo demorado, né, para você ver tudo. Mas você também fala sobre centro de distribuição, que eu acho que é um pouco mais estrito ainda que os mercados, né? O mercado ainda mais, entre aspas, escancarado, né? Porque a gente está ali no dia a dia, a gente tem acesso, não às câmeras de segurança, mas a gente tem acesso para ir ver algumas coisas que acontecem. O centro de distribuição não, é só os funcionários. Como que foi estudar um centro de distribuição? O centro de distribuição, ele é vamos dizer assim, um aparato logístico, né? As mercadorias todas, quando vêm de diversas empresas, das empresas supermercadistas, elas chegam nesse centro de distribuição, são organizadas, né, são organizadas de forma racional, até que elas são mandadas para as lojas, né, enfim, para as respectivas lojas. Então, o centro de distribuição é como se fosse um centro logístico, onde se organiza a distribuição dos supermercados. Então, ele não tem público.
ele tem trabalhadores só, ele não tem acesso ao público, ele é restrito, né? É diferente da loja, a loja tem acesso ao público. Isso é interessante, né? Porque também mostra como essa pressão e essa questão sobre os trabalhadores, ela permanece na cadeia toda. O centro de distribuição tem uma vigilância fortíssima para tentar pegar furto, possíveis furtos, mas não tem público, não tem cliente, só tem trabalhador. Então aí tem uma força, né, desse sistema de vigilância, prevenção de perdas sobre os trabalhadores também. Se caracteriza assim. Como a gente vê também, eu coloquei, nos supermercados online. O supermercado online não tem cliente, é online. Mas tem vigilância, tem câmera de vigilância, tem todo o sistema ali. Então é sobre os trabalhadores mais uma vez. Então foi nessa ótica também que entrou, além da questão da circulação de mercadorias, que é fundamental, que mostra, né, o trajeto e circulações, isso é uma discussão importantíssima na sociedade moderna, né, porque é da circulação de mercadorias uma característica intrínseca da sociedade moderna, que é a existência do mercado. Aí o Weber, o Max Weber fala isso, o Foucault fala isso, da importância, né, disso para estabelecimento da sociedade moderna e do mercado e a sociedade que a gente vive hoje, que é a sociedade burguesa. Mas, enfim, os centros de distribuição, eu não fui diretamente neles, eu fiz entrevista com pessoas que trabalharam nele, e aí eu fui descobrindo toda essa questão logística, e o alcance da prevenção de perdas, né? Então ele entra nesse jogo. E dos centros de distribuição, que ficam perto das rodovias, porque eles não ficam dentro das cidades, municípios, eles ficam em locais próximos, então ficam fora. É aí que acontece mais o roubo de carga. E aí que entra a questão do roubo de carga. Então, é todo esse encadeamento, né? Eles ficam fora dos municípios, não ficam no espaço urbano em geral, justamente para poder controlar melhor, né? Ter um controle excessivo sobre os trabalhadores, sobre as pessoas que estão lá, e sobre as mercadorias, né? Então ele representa essa ideia de controle de fluxos e mercadorias, que está lá no Foucault, né? Então, interessante também, porque aí vem a teoria também, né? A teoria sociológica e as ciências sociais ajudando a gente a entender esses celos, que parecem deslocados, parecem algo pouco. Você está no supermercado, está no centro de distribuição, passa na rodovia, e você não imagina tudo isso, mas está conectado, né? Sim. E já que entramos agora nesse assunto de roubo de cargas, você traz isso no terceiro capítulo da obra, né? Você ainda fala sobre o roubo de cargas em São Paulo. Você trouxe uma análise quantitativa e dados também. Infelizmente, a gente sabe que o furto, ele é muito comum aqui no Brasil, né? Não estou dizendo nem só de você chegar no mercado da mercearia, desde a mercearia pequena até um centro de distribuição gigantesco e pegar uma mercadoria. Mas, por exemplo, é comum, o Bruno, que é jornalista, vai acordar o professor também, a gente vê, por exemplo, aconteceu um acidente de uma rodovia, o caminhão tombou, mercadoria caiu. O que o pessoal faz? A primeira coisa é saquear. Acaba sendo até uma coisa errado, né? Mas acaba sendo cultural, né? A gente tem isso, né, como cultura. Como que os senhores pensam que podemos reduzir esse percentual de roubo de cargas? Olha, posso começar. Eu fui numa palestra no último ano do pós-doutorado, no Centro de Altos Estudos da Polícia Militar, aqui no Barro Branco, né, com outros colegas, enfim, pesquisadores, e a ideia era propor políticas, né, de segurança, políticas públicas, para combate ao crime, e no meu caso foi o roubo de carga. Tem uma parte importante no livro, que é metodológica também, mas ela acaba sendo importante para a segurança pública, é como se organiza o combate ao roubo de cargas aqui no Brasil, que é através do que se chama de hotspot. Você pega as estatísticas, vê o local onde tem mais roubo de carga, mais incidência, e aquilo vira uma mancha vermelha no mapa. E aí o policiamento vai até lá. O problema é que a compilação de estatísticas em São Paulo, em nosso país, ela tem precariedades, né? Ela passa por profissionais que têm dificuldades, por escrivão, ele tem 1000 coisas para fazer, tem um sobretrabalho, enfim. Então você tem todo um sistema de estatísticas que é deficiente, e isso impacta diretamente no planejamento, porque aí você tem locais onde o policiamento é de maior incidência, mas que estão errados, porque a estatística não pega isso. Até um entrevistado, que é policial civil, investigador, ele fala, né, quando ele vai falar assim, você tem que, quando você preenche o boletim de ocorrência do roubo de carga, você tem que colocar lá a quantidade, o valor, o CNPJ, eu boto 00000.
ele tira sarro. Eu falei, eu não sei qual é o CNPJ. O cara que, o motorista, quando ele sofre o roubo de carga, ele chega na delegacia, ele ficou jogado na rodovia, enfim, ele ficou um tempão, ele está nervoso, aí você vai perguntar para ele, às vezes ele vem de outro estado, ele não é de São Paulo, aí você pergunta em que local foi, ele vai dizer São Paulo, então ele não sabe precisar direito. Então tem esse problema. Por isso foram feitos protocolos, por exemplo. Uma das coisas para combater o roubo de carga, que teve uma incidência, foi a questão do Procarga, né, de você potencializar o Procarga, que era a questão das estatísticas, de melhorar as estatísticas. Então isso é fundamental. Isso parece bobeira, né, parece básico, mas infelizmente a gente tem esse problema. Então, policiamento com mais estatísticas, né, com mais, vamos dizer assim, planejamento, polícia científica, investimento nessas áreas, eu acho que seria uma coisa básica, mas necessária, que a gente não tem, né? Infelizmente, isso ainda é muito precário no nosso país. Professor? Então, talvez uma questão também a ser pensada, retomando aquilo que o Bruno colocava, né, é também esse lugar da violência, né, em relação a esses múltiplos problemas, né. Então, sem dúvida, o roubo de cargas é uma questão tópica que precisa ser pensada, né, o Léo já avançou aí algumas propostas. Mas o interessante é que todas essas formas de violência, de legalismo, né, de crime, criminalidade, elas são conectadas na vida social, né? Eu até convido aí quem estiver assistindo, ou mesmo for ler o livro do Léo, consultar também nosso site, né, no Núcleo de Estudos da Violência, porque são muitas as pesquisas que vão mostrando que a violência é muito mais essa rede de relações sociais, de interações, né, de instituições, do que algo que também a gente pode atacar apenas isoladamente, né? Claro que tem questões isoladas, mas sem políticas de segurança pública, né, fortalecidas, sem desenhos efetivamente de políticas de segurança, a gente não consegue avançar esses aspectos, né? O próprio Bruno tem outros livros, né, por exemplo, mostrando a atuação de milícias, né, que em vários momentos também tangencia essas questões do roubo de carga, circulação de mercadorias, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter um olhar para as questões específicas, é preciso ter um olhar integrado, geral, de construção de políticas de segurança, que também nunca são só de segurança, né? São vários temas que dificilmente a gente vai conseguir trabalhar também só com políticas de segurança. Daí a ideia de políticas públicas, né, interrelacionadas, né, atacando esses vários exemplos, né? O próprio exemplo que você colocou, né, de saques, de rodovia, imediatamente nós temos o problema, sem dúvida, de roubo de cargas, de circulação de mercadoria, mas de insegurança nas estradas, de problemas na comunidade, que provavelmente, né, é cortada pela rodovia e que as nossas condições são cada vez mais precárias, as condições de vida. Então, dificilmente o foco, eu diria, também é só no caso específico, só no tema específico. Daí que me parece interessante, de novo, o livro, né, por não ficar só num aspecto, né. Sem dúvida tem questões específicas da vigilância no supermercado, da violência, como o Bruno lembrava desses casos terríveis que ocorreram, que têm que ser combatidos, mas como isso se desdobra em muitas outras dimensões que a gente precisa analisar, perceber, para daí agir, né, tanto topicamente, mas eu diria de forma decisiva com a construção de políticas públicas. Bruno? Bom, os dois, o Marcos e o Léo falaram, tenho pouco a acrescentar, talvez um aspecto que eu acho que vale a pena chamar a atenção é que o próprio Léo chama a atenção no livro, e por um lado você tem a questão das estatísticas, né, que mostra os lugares onde concentram mais roubos de carga, que de alguma forma norteiam, principalmente a ação da polícia ostensiva, mas a polícia ostensiva acaba sendo sempre a chave da política de segurança pública, e a gente esquece do papel que tem a polícia investigativa e que a polícia civil, que tem esse trabalho de fazer e de ter a compreensão da logística inteira desse tipo de criminalidade. E nesse tipo de crime, o papel do comprador e do receptador é sempre muito importante, né? Então,
mais ou menos o que aconteceu no caso dos roubos de carro, né? Você tinha uma política de segurança pública mais ostensiva focada nas ruas e no flagrante, sendo que a política de segurança pública que mais funcionou foi com o fechamento dos desmanches e a regulamentação das peças e numeração de chassis e tudo mais. Será que é possível, de alguma forma, você coibir a compra dessas mercadorias? Como fazer uma fiscalização para que os receptadores do mercador comprado sejam desincentivados, né? Eu acho que pensar geral também, dentro da logística inteira do problema, eu acho que é uma arma importante. Realmente, principalmente tudo, né? Concordo principalmente, eu concordo plenamente com eles três, mas a opinião do professor Marcos eu achei sensacional o posicionamento dele, que ele disse. Nós temos que sim olhar a sociedade, né? Políticas públicas, né? Léo, quando eu falo do livro, você falou, né, tem toda uma trajetória que começa no supermercado e vai indo no supermercado no Rio de Janeiro. Estamos quase chegando no Rio, né, porque o tempo é curto, né, da live, mas a gente não pode deixar de falar sobre as práticas legais que você cita no livro, né? O que seriam essas práticas legais que você traz no livro? Oi, desculpa, você pode responder? Deu uma interferência aqui. Pode repetir, por favor? Pode repetir. Agora? Agora sim, agora sim. O que seriam as práticas ilegais que você fala no livro? Aspectos ilegais? Então, é essa questão que o legal, assim, ele depende do ilegal. Eles caminham juntos, né? Você tem uma economia, um funcionamento legal, mas ele sempre precisa do ilegalismo. E o roubo de carga, ele mostra isso. Para a concorrência de mercadorias, né, para o varejo acontecer, ele tem um pé no ilegalismo. O roubo de carga entra como uma forma da concorrência de baratear os preços. E é um roubo que é tradicional. Ele tem baixa incidência, ele se mantém, e esse é um mercado tradicional, que é usado no próprio mercado. Então, o pessoal dos supermercados, você vai ter lá... Aliás, tem uma entrevista do delegado do DEIC, da DIVECAR, a parte especializada nisso, né, de crimes contra o patrimônio. Ele fala isso: quem rouba a carga? É o cara que é interessado nessa carga. Então tem que ser alguém que trabalha com isso, que tem interesse em vender. Primeiro, para ele conseguir roubar essa carga, ele tem que ter uma logística para conseguir transportar essa carga do caminhão e na rodovia. Segundo, ele tem que ter um mercado para onde vender, ele tem que ter os contatos para onde vender. Então, é o próprio jogo legal do mercado que está envolvido. Então, não tem só o legal ou o ilegal. Eles estão conectados, eles são a face da mesma moeda. Então, essas relações entre público e privado, entre legal e ilegal, é que estão colocadas, né? Então, eu acho que é essa a questão. Como diz o Daniel Hirata, o legal, a economia legal precisa dos ilegalismos para funcionar, né? Eu tenho essa explicação do livro, acho interessante isso. Então, esse raciocínio. Eu só queria comentar um pouquinho do que o Marcos e o Bruno falaram um pouco antes. Eu acho que é interessante também essa questão das políticas integradas, né, que vão além só da ideia de que a política de segurança ela é estrita da segurança, né? E na entrevista, uma coisa que foi uma surpresa também, na entrevista com o chefe, né, o comandante de operações do Centro de Operações Especiais, lá do Comando Militar do Leste, ele me surpreendeu quando ele disse isso: olha, esse tipo de política, esse tipo de intervenção militar, esse tipo de segurança pública militarizada, ele não funciona. A gente tentou várias vezes, várias garantias de lei e de ordem ao longo da história. Isso está nos documentos também, colocar nos documentos, né, no plano estratégico, enfim, de que isso não resolve. É preciso ter investimento em outras áreas, educação, saúde, porque ele dizia, a gente ocupa essas comunidades, mas quando sai, volta a mesma coisa, não funciona. Então ele fala isso eu me surpreendi. Depois eu fui até olhar no documento para ver se ele não estava falando o que eu queria ouvir, né? Tá lá o sociólogo, eu vou falar o que ele quer ouvir. E no documento está escrito, no plano estratégico da intervenção, de que há um limite desse tipo de concepção de segurança pública, que é preciso você ter estrutura, mas ter formação. E tem uma outra concepção, ter mais investigação, ter políticas integradas com assistência social, né, com educação, política para jovens, enfim,
Você precisa ter todo um sistema integrado que não é só uma visão da segurança pública em si. E aí entra na questão da militarização, né? Como a segurança pública no Brasil ela é militarizada e como isso traz um problema para a gente. Então essa ideia de você ter políticas públicas de segurança e políticas integradas ela é fundamental, né? E também só queria fazer um aponto aí para a questão das milícias, né? Numa das entrevistas também, com o presidente dos sindicatos comerciais lá do Rio, ele fala, né, dessa questão da segurança dos territórios. E ele faz uma denúncia, isso está no livro, de que uma equipe do sindicato, ao vistoriar, né, os supermercados, foi abordada, né, foi perseguida por milicianos, e tiveram que sair de lá. Então tem essa questão, né, ele fala da zona oeste do Rio, mas essa questão de como as empresas supermercadistas e outras, e ele vai falando disso, também estão em associação e também as milícias fazem a segurança de muitos desses locais, né? Então você começa a ter associações. Então isso é interessante. E ele fala isso. Inclusive ele faz uma denúncia também que sofreu ameaças, enfim, e que membros, né, diretores do sindicato foram perseguidos, chegaram até a ser perseguidos e tiveram que sair e voltar para o sindicato porque estavam sendo perseguidos e ameaçados pela milícia. Então essa questão da venda de segurança e como vai se conectando, né? A gente está falando de supermercados na zona leste do Rio. Mas olha a conexão que tem. Então tem toda essa questão por trás. Isso não dá para ver ao olho do senso comum. Mas a sociologia, as ciências sociais, né, a ciência, metodologicamente conduzida, com objetividade, ela consegue perceber, né, isso. Né? Então essa é uma contribuição que a gente consegue ter, né? Mostrar que é uma coisa que parece óbvia, que está ali, que a gente não percebe, mas por trás tem muita coisa. Tem mecanismos, por trás engrenagens que se colocam, né? Até uma relação com as milícias. Pessoal, nosso tempo, infelizmente, é curto, mas antes disso, eu quero deixar aqui as considerações finais. Leonardo, que é o organizador da obra, vai ser o último, né? Lógico. Quero que o primeiro saber as considerações finais, então vamos começar aqui por ordem alfabética. Bruno. Por mim, é isso? Oi? Por mim, é isso? Isso. Tá. Bom, eu queria, William, agradecer, mandar um abraço para o Marcos e principalmente dar os parabéns aí pelo Léo, por essa conquista aí, por essa contribuição que ele está dando para a gente com o livro. E sugerir aí para os que estão nos vendo de ler, acompanhar e se inteirar do assunto, que é um tema urgente, né? Nos dias de hoje a gente viu a quantidade de coisas em torno disso que vem sendo discutida e eu acho que o livro do Léo é bem importante para deixar as pessoas bem informadas sobre esse tema. Parabéns, Léo, mais uma vez. Obrigado pelo convite aí de vocês. Professor Marcos? Eu queria também agradecer o convite aí, acho que a conversa foi muito agradável, retribuir também aí o abraço para o Bruno aí. Acho que tivemos uma boa discussão, né? Fica meu convite também para a leitura do livro, né? Eu só chamo atenção para isso, né? O Bruno também recentemente publicou sobre as milícias, sobre as assim chamadas facções, e são muitas produções que me parece que são acessíveis também para um público mais amplo. E a ideia é expandir a discussão pública, né? Eu tenho dificuldade, assim, de pensar que se trata só de identificar um ou outro ponto, mas sim de colocar, né, para a sociedade brasileira que a violência nas suas múltiplas dimensões é um grande desafio e os atores, né, do mercado, do Estado, da sociedade civil precisam se engajar para pensar as questões, para descobrir coisas que talvez não pensassem em relação à sua área de atuação e daí conduzir politicamente mudanças, porque é o único caminho, né, legítimo que a gente tem de retomar, né? Então eu acho que fica isso e só lembrando da importância do financiamento de pesquisa, né, porque nada dessas produções se faz sem financiamento, né, que é sempre, como a gente viu aí na pandemia, né, investir em ciência é sempre importante. Mas é isso, agradecendo aí também o convite e boa leitura para todos. Obrigado, professor. Leonardo. Bom, eu queria agradecer a todos que acompanharam, agradecer ao Bruno e o Marcos, né, imensamente, mais uma vez, pelo apoio, o Marcos pela orientação,
A FAPESP chama de supervisão, mas isso foi uma orientação, né? Foi muito mais do que supervisão, então é sempre importante falar. E aí tem o livro do Bruno, né? República das Milícias, também recomendo a leitura. O professor Fernando Stala, pela Brasil Publishing, também, né? Tem um livro que ele lançou, que eu citei aqui, agradecer a Fernando Stala. Mas queria também agradecer a FAPESP, que no começo eu não falei. Isso é importante, porque o Marcos colocou, nesse momento, né, de um ataque à pesquisa, né, à ciência no Brasil, ao financiamento, é importante a gente ressaltar as agências de fomento e esse apoio, né? Porque o país sem pesquisa, ele não subsiste. Ele não é que ele para, ele entra na obscuridade, né? Ele vai para trás. E a gente não pode permitir isso. É necessária a ciência, né? É necessário investimento. E educação, ciência, pesquisa, é assim que a gente consegue avançar e fazer um país melhor. É necessário, é parte desse projeto, né, de um país melhor e mais igualitário e mais justo. Passa pelo financiamento da ciência. E meu livro é uma contribuição, como de muitos colegas, né, mostrando a importância do trabalho científico e de pesquisa. E sem esses financiamentos a gente não consegue fazer isso. Então agradeço a FAPESP e deixo esse recado também, né, nesse momento difícil que a gente vive no Brasil, né, desse conjunto de coisas, né, desse autoritarismo que vem se colocando e vem se fortalecendo, mas que a gente faz a resistência também. E a ciência é parte fundamental nisso. Com certeza. E agradecer ao Brasil Publishing também, né? Sem vocês também não teria livro. Nós agradecemos, né? Porque é uma honra publicar essa obra. Não existe almoço grátis. Deixo aqui mais uma vez o convite para vocês. Já está disponível lá na pré-venda do site www.aeditora.com.br. Entrem lá, comprem. Se você mora em São Paulo, comprem e peguem um autógrafo pro Leonardo, tá? Que ele pode dar um autógrafo. Léo, me manda. Ó, eu tenho aqui essa versão aqui da editora, mas se você quiser me mandar uma versão autografada, Léo, eu aceito, viu? Pessoal, muito obrigado, viu? O tema rende mais lives, a gente pode marcar futuramente uma live para discutir esse assunto, porque é um assunto muito importante. E nós aqui da Brasil Publishing, nós somos uma editora que trabalhamos, né, com obras acadêmicas e obras literárias. Nós defendemos também o interesse acadêmico, nós defendemos as pesquisas acadêmicas e sabemos o quão importante é. Então vamos continuar lutando, né, pela sobrevivência do incentivo, do investimento na educação. Porque com a educação nós conseguimos transformar, conseguimos educar, conseguimos fazer o mundo um lugar melhor e mais igualitário a todos. Professores, muito obrigado, viu? Foi uma honra estar aqui com vocês. Lembrando que essa live ela fica salva depois, é só entrar no perfil, lá no ícone Lives. Vocês podem reassistir, compartilhar, mandar para os amigos. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, professor Márcio. Muito obrigado, Leonardo. É uma honra trabalhar com você. O Léo, a gente trabalhou juntos agora nessa reta final. Peguei só a reta final do livro ali, né, fazendo aqui a live, ajudando também na correria de pegar alguns dados que faltavam para o congresso, né, que você vai fazer, né, participar. Então, vai ficar exposto também no congresso da Unpox, né, que vai começar amanhã, vai estar nas novidades editoriais, já está lá, então as pessoas vão poder entrar lá na página, novidades editoriais das ciências sociais, vai estar o livro lá. Isso, maravilha. Gente, muito obrigado mesmo de coração, Léo, é uma honra trabalhar com você. Gente, não existe almoço grátis. É uma leitura muito boa, recomendo muito, vale muito a pena. Assistam essa live de volta, compartilhem, mandem para os amigos e comprem o livro. Pessoal, muito obrigado, viu? Um abraço, obrigado.